fã de futebol assim como Fábio Piperno, Lucas Herrero, Tirone e eu. Você sabia que você pode assistir aos melhores campeonatos do mundo no seu celular, tablet, Smart TV e até no seu videogame? E como é que faz? O melhor de tudo é que você pode assistir quando quiser e onde estiver. Tudo isso no DAZN, respondendo a sua pergunta, Piperno. Você assiste Premier League, Campeonato Italiano, Francês, Copa Sul-Americana, o NBB, a Euroliga de Basquete, Jungle Fight, para quem gosta de MMA, e muitos conteúdos originais exclusivos. Acesse dazon.com. Vou soletrar para você agora com o nome de jogadores argentinos, valendo de Letícia. Di Stefano. Diego Maradona. Ah, matou. Aí o melhor. O D'Alessandro, bem lembrado. Ardiles. Boa. Aimar. Rapaz, Armani, o goleiro. Lucas Herrero salvava. Agora eu quero ver Zedi Zanetti. Zalaeta. Zabaleta. E Salaeta eu não lembro. Não, era Zabaleta. Você tá fraco. Inventou o jogador. Então acertei do Botafogo. Tá bom. E N o bicho vai pegar, hein? Nacho Fernandes. Do River. Boa. Foi bem, cara. N não me vem nenhum à cabeça. Rapaz, N. Não me vem nenhum nome de jogador argentino com N. Nicolás Otamendi. Boa, é isso aí, rapaziada. DAZN.com sem o BR, dazon.com, mais esporte ao vivo que em qualquer outro lugar. Agora, meio-dia, 54 minutinhos. Segura aí, que é muito rápido. Milton Neves já tá na área. Gente, chegou a época mais esperada do ano, Black Friday CVC. É você de férias com preços inacreditáveis. Viaje no Natal, Réveillon, em janeiro ou quando quiser com altos descontos. Já imaginou as férias dos seus sonhos com esses preços? E você paga tudo em até 12 vezes no cartão, boleto ou usando seus pontos. Dá pra acreditar? Vem fechar suas férias também. Vem pra loja. Vem pra Black Friday CVC. Só na Churrascaria Tordilho você almoça, janta e ainda pode deixar seu carro em nosso estacionamento nos Jogos do Morumbi. Consulte-nos e nossa promoção continua. No jantar de domingo a sexta, mulheres só R$ 44,90. Saboreia já consagrada picanha, paleta de cordeiro e nossa costela premium, além de buffet de saladas com salmão e bacalhau. Avenida Francisco Morato 2802, ao lado do Shopping Butantã. churrascariatordilho.com.br. Reservas 3721-3757 e 3721-0832. Agora, lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves. Buenas tardes, mi querido Milton Neves. ¿Todo bien? Tudo bem, Romão? Um abraço para vocês todos aí no estúdio, para os amigos da Bandeirantes. Nesta terça-feira, eu estava ouvindo vocês discutindo se o Botafogo deixou de ser grande. O Botafogo, nós temos que levantar a mão para o céu e falar obrigado, Botafogo. O Botafogo nos deu 50% do título de 70%, 47% do título de 58 e 100% o título roubado de 62. Paulo Machado Carvalho deu um trejeito lá no apito e tal, botou Garrincha para jogar a final, mas o Botafogo que garantiu o Brasil campeão do mundo 62. O Botafogo ganhou ontem, jogou o Fluminense lá para a zona da degola, mas eu acredito que o Cruzeiro não vai cair, nem o Fluminense, nem o Botafogo. Eu acho que tem mais candidato aí, vai formar com esse trio tenebroso, né? Infelizmente, para Santa Catarina, 2 vagas ruins e uma vaga para Maceió também. Agora, uma outra coisa que se levanta, eu estava lendo hoje o UOL, e eu confesso que eu esqueci quem foi que falou, mas me intrigou. Porque toda vez que você fica essa discussão aí, qual foi o maior jogador do mundo, porque não sei o quê, o Messi está sempre aparecendo na frente do Pelé, e o Cristiano Ronaldo também. E aí eu li um negócio que me intrigou. O Cristiano Ronaldo não dribla um back faz 3 anos. Falaram aí, fizeram um levantamento. Ele não é um craque, ele é um fazedor de gols, até de bicicleta de vez em quando, um grande artilheiro, cobrador de falta e tal. Mas não é aquilo que os italianos chamam de fantasista. O Messi é um fantasista. O Renato Gaúcho chegou lá na Roma e com a fama de fantasista e, por sinal, foi um grande fracasso. Tanto ele quanto o craque Andrade. Então, o que acontece em relação ao Cristiano Ronaldo? Ele não pode entrar em qualquer lista
de maior jogador da história. Ele é fazedor de gols. Ele é um Vavá moderno. E esse negócio de internet também engana, porque o Messi ganha do Pelé, porque a molecada que não viu o Pelé, sabe como é que é, só alguns rabiscos envolvendo algumas imagens miseráveis em relação ao que o Pelé fez na vida. Tanto é que a internet uma vez elegeu aquela atriz bonita na Globo, que hoje já não está tão bonita mais, porque o que o tempo não escangaia? A Maria Cândido, eu esqueci o nome dela inteiro, ela ganhou de Sofia Loren. Maria Fernanda Cândido. Maria Fernanda Cândido, bonita. Mas, pelo amor de Deus, a Sofia Loren hoje, com 97 anos, é mais bonita que ela. Ela conseguiu ganhar da Quinova, que é a mulher mais bonita que Deus pôs na Terra. Então a internet engana. Então agora o Messi está num belo sexto lugar. Primeiro Pelé, segundo ninguém, terceiro ninguém, quarto ninguém, quinto ninguém, sexto o Messi. E depois vem um monte de jogador. E o Cristiano Ronaldo vai brigar lá para ver se ele foi um artilheiro realmente grande, realmente um grande artilheiro, é um Vavá. Mas o Vavá disputou 2 Copas e ganhou 2. Ele não ganhou nenhuma e não vai ganhar nenhuma, porque eu tinha a seleção dele de Série B piscando para C. No mais, vamos torcer muito aí pelo Flamengo. Amanhã tem Flamengo ganhando do time do Vasco e o Flamengo pode ser campeão domingo. Basta o Flamengo ganhar lá do Grêmio, que eu acho que vai ser empate, mas o Palmeiras vai ter muita dificuldade também contra o Bahia lá em Salvador. Mas de repente acontece tudo, o Flamengo ganha hoje, ganha domingo e o Palmeiras não vence lá em Salvador, aí o Flamengo é campeão. Acaba o jogo da linda Arena Azul do Grêmio e aí, ganhamos o campeonato. Pô, mas que é isso? Falta um ano ainda, exagerando bastante, para acabar o ano, para acabar o campeonato. Temos um monte de rodada ainda. É aquela velha história. Campeonato sem final é igual lua de mel sem noiva. Um abraço para vocês e boa tarde, Brasil. RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. E agora vamos falar de economia e o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para esta terça-feira, dia 12 de novembro. Tomate longa-vida, 99 centavos o quilo. Batata Mona Lisa, apenas 1,49 o quilo. Laranja-pera, 1,19 o quilo. Cebola nacional ou mandioca com casca o quilo, 1,69. Café caboclo, 500 gramas, 5,99. Acém bovino, 12,98 o quilo. Bife posta vermelho o quilo, 17,99. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, o super amigão. RCI 1320 AM. Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá pessoal, boa tarde, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Papo Evolutivo, um programa do IIPC, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, em parceria com a RCI, a Rede Comunicadora Iguaçu. Nosso Papo Evolutivo de hoje, o tema é: você ainda guarda a mágoa de alguém? Vamos conversar bastante sobre isso. Eu estarei aqui com você das 13 às 14 horas, Leonardo Rodrigues e minhas amigas. Cirlei Gurgel, boa tarde. E Cristina Elvanger, tudo bem, pessoal? Você que está interessado em participar, mande sua pergunta. A gente está ao vivo no Face. Traga seu comentário, sua ideia. Vamos debater aqui, porque debatendo a gente se entende, né? E não tem nenhuma pergunta boba, essa intenção é séria. Então participe, compartilhe com seus grupos, para que a gente possa atingir mais gente, porque quantas pessoas não sentem mágoa e precisam se aliviar desse processo ou reciclar essa situação. E você que quer mandar pergunta pelo WhatsApp, anote aí. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI.
Então vamos nós, estamos aqui das 13 às 14 horas, e para começar, a gente vai ver a definição de mágoa. Sirley. Então, mágoa é a sensação dolorosa causada por uma decepção, por uma ofensa ou indelicadeza, ressentimento. Estado de espírito de quem sente desgosto, tristeza, sente mágoa, né, de outra pessoa. Tem também sentidos figurados, vontade incontrolável de possuir o que pertence a outra pessoa, inveja, tem mágoa da felicidade alheia, mancha provocada também por uma lesão, impureza. Então, isso também é um significado. E eu vi algumas ideias também que colocam a mágoa como má água, como se aquela água fosse algo assim mal parado, sujo. Então, tem esse Então, significado. fica claro que na definição é só essa última parte, né? É uma água suja, né? Ou seja, a gente se intoxica. A gente se intoxica quando a gente guarda a mágoa de quem quer que seja. E é sobre esse assunto que a gente vai debater. E aí eu tenho uma pergunta para a gente começar aqui nossos debates. Tem algum ganho em guardar mágoa? Ganho? Olha, só se o ganho foi um ganho ruim, né? Mas como o ganho não é uma coisa... Pseudo-ganho, sei lá. Não é, né? Um ganho tem que ser uma coisa boa. E quando a gente está falando em coisa boa, a gente está falando um ganho evolutivo. Então não tem ganho nenhum, pelo contrário, tem uma perda muito grande, a perda da própria liberdade da consciência. Sabe que, para mim, o que mais impacta a questão da mágoa, Leonardo, é essa questão de a gente perder a liberdade, que eu acho que é o nosso bem maior, né? Como consciência, é isso que a gente está trabalhando tanto em tantas vidas, é a busca por essa liberdade consciencial. Sim. Porque às vezes a gente acha, eu sou livre, mas até por ali, né? A nossa liberdade ela é o reflexo também de tudo que a gente já fez, das responsabilidades que a gente assumiu. Então, trazer a mágoa, e o que mais impacta também a questão da mágoa é que ela não é, também procurei, sabe, se lhe dei uma olhada aí, dei uma olhada o que é mágoa, e uma coisa que me impactou foi assim, que a questão da mágoa não é a intensidade, que ela não é um processo de intensidade, mas ela é de permanência, é o tempo que fica. Então, mágoa pode ser guardada por uma vida toda, ou até por mais vidas. E se ela tira a liberdade, então a gente às vezes abre mão da nossa liberdade consciencial por vidas e vidas para guardar um sentimento de rancor que só intoxica e nos tira a liberdade. Para mim, isso é o que mais impacta. Assim, tem a questão da intoxicação, da saúde, mas eu acho que a falta de liberdade da pessoa magoada é uma coisa muito séria. Então, sobre os ganhos, né? Então, se a pessoa ganha aí esses sentimentos todos intoxicantes, né? Que é a tristeza, a falta de liberdade, ela está, na verdade, tendo perdas, né? Como a professora Cristina falou. E aí, como que ela se organiza nesse processo, então, né? Para ela começar a verificar que não vale a pena guardar nenhum tipo de ressentimento, de mágoa, de rancor, de tristeza, nem para ela e nem para o outro, porque ela está causando prejuízo para ela, intoxicando também os ambientes e diretamente essa pessoa que está envolvida aí nesse processo, né? É verdade. A gente perde. Como é que a pessoa pode ter paz e, ao mesmo tempo, ter uma mágoa enorme de alguém? Está sentindo uma mágoa e está pacificado naquele momento. Impossível. Não tem como. E o fato da gente não estar pensando naquela mágoa, ou sentindo ela naquele momento, que a gente se distraiu, né? Não quer dizer que aquele nó energético, aquele bloqueio emocional não está ali. E isso não gera só bloqueio no físico, ou seja, pode gerar doenças físicas? Pode. Pode gerar doenças energéticas, bloqueios energéticos, tranquilamente. Emocionais, tranquilamente. E cognitivos, mentais também. Então, a pessoa que está sentindo mágoa naquela hora, ela não está pensando da melhor forma. Não é a melhor forma, não é a forma mais evolutiva dela pensar sobre ela e sobre o mundo. Tudo fica contaminado, né? Uma outra coisa, assim, a mágoa vem do latim, né? De mácula. E a mácula, ela é uma marca mesmo, né? Por isso que ela tem até aquela ideia de alguma coisa suja mesmo, é uma marca que fica. Embora você não esteja pensando naquele momento na marca, ela tá lá, tá marcando, tá pesando mesmo. Acho que é uma coisa que pesa, te deixa pesado. Tá pesando, atrapalhando o seu desenvolvimento, né? E existem as tendências também que a gente vê quando uma pessoa guarda mágoa ou ressentimento da outra, e
uma tendência até gratuita das pessoas. Então, alguma coisa que já viu numa rede social, algum comentário assim, nada a ver, já ficou hashtag chateado. Então, magoado e tudo mais. Então, esses sentimentos, essas relações, às vezes, como dura a vida toda, tempos, décadas, porque um irmão falou algo que não gostou quando criança, séculos. Então começa ali, às vezes na infância, meu pai fazia isso comigo, minha mãe também, minha tia fez isso, então às vezes tem coisas sérias que acontecem mesmo, né? Sim. Mas uma tendência nas relações, às vezes de umas pessoas quererem estar mais certas que as outras, ou querem dar a voz da razão sempre, né, é dela, então isso vai minando os relacionamentos e vai gerando coisas mal paradas, né, e talvez, assim, não solucionadas numa vida só. Isso é interprisão, acho que é uma palavra que resume, né? Eu estava procurando mágoa, procurei na enciclopédia da Conscienciologia, para quem não conhece, a gente tem um número de verbetes, e eu encontrei um verbete que eu entendo que resume, assim, o meu entendimento, mágoa, que é o verbete autoescravidão. Autoria que é do nosso querido Leonardo, que está aqui comandando o programa. Eu acho que esse verbete, ele resume autoescravidão, porque... Né, você está escravo, né? Você está guardando de você mágoa mesmo, de alguém, gente. Raiva, ressentimento, você está escravo do outro, você está escravo daquelas emoções patológicas. Sim. Vai cair na sua cabeça, não tem saída. E é algo que é você que está fazendo para você mesmo. Isso que é sério, assim, a gente abre mão da liberdade, em vez de abrir mão da mágoa, a gente abre mão da liberdade, porque... claro, assim, vamos combinar, né? As pessoas têm seus processos, suas dificuldades, tem seus traços ainda complicados, seus defeitos, todos nós temos. Perfeito. Então, as pessoas se magoam, ok? Isso é perfeitamente natural, não tem como não acontecer, e eu acho que até a gente vai sentir essa mágoa em função desse processo, porque a pessoa te magoou, por quê? Porque ela está agindo pelas suas imaturidades. Agora, isso é uma coisa que pode acontecer e você compreender, e aí perdoar, ou relevar, enfim, e seguir a sua vida adiante. Ou você pode escolher deixar isso marcado, ali sujo, marcado, no todo o seu conjunto de veículos, né? Então, é o que você está falando, no mental, na emoção, em tudo marcado aquela mágoa. Isso é uma decisão unicamente da própria consciência. Perfeito, é uma escolha, né? É uma escolha, é uma escolha. Escolha abrir mão daquela mágoa, que eu me magoei, ok, sim. A pessoa pode até ter tido a intenção de me magoar, também não é isso que a gente está tratando. Você está trazendo um ponto importante, que é assim, a gente atrai o cenário daquela pessoa que às vezes prejudicou a gente efetivamente, gerou uma mágoa. Por exemplo, a gente caiu lá naquela família, né, pai, mãe, porque infelizmente é muito comum, a grande maioria das pessoas, pelo menos das pessoas que eu conheço e da minha realidade, né, das pessoas que eu vou ter o prazer de atender e conversar, guardar mágoas de pai, mãe ou de um cuidador, né? Porque o pai não fez aquilo, a mãe fez aquilo, e as pessoas ficam vivendo a vida, né? Com duas personalidades importantes, que é o pai e a mãe, magoados, chateados, revoltados. A gente atraiu esse cenário da mágoa? A gente atraiu aquela pessoa que prejudicou a gente, ou que gerou um ônus ou um trauma, como a Cília leu na definição? A gente atrai, ou faz parte da nossa escolha, ou foi ao acaso? E aí aquela pessoa prejudicou a gente? O que é que vocês acham? Eu penso que faz parte da nossa escolha, desde que a gente esteja lúcido para aquele processo. Mas pode ser que a gente não está lúcido coisa nenhuma, e assim... Então, a gente entende no processo de vidas, né, após vidas consecutivas. Então, eu já estive com algumas pessoas que eu encontrei nessa vida antes, sim, pode ser que sim. Então, pode ser que algo mal parado de uma outra época, de uma outra situação, de uma outra condição, ainda permanece, perdura até hoje. Isso a gente reconhece exatamente aquelas pessoas assim que a gente já olha, eu não conheço, mas tem algo assim mal parado e aí começam os conflitos. E geralmente esses conflitos estão dentro da família, no grupo que a gente, né, se relaciona dia após dia, e principalmente esses relacionamentos entre casais.
Então, casais que às vezes não se dão bem, estão lá a vida inteira, se separam aí, mas caramba, a gente vai levar isso para uma outra vida e leva. Fica coisa mal parada para outra vida. Sim. Então, o inteligente, o mais, né, saudável, é a gente olhar para esses pares, para esses relacionamentos e começar, então, a observar, será que eu preciso realmente guardar, levar essa bagagem inteira, assim, e, né, e já começar a se organizar para isso. Então, a lucidez, o que você faz nas suas relações, do que você reconhece, né, do que já fez e ainda reflete ainda nessa vida, é bem importante a gente estar mais lúcido, né, para organizar esses processos. Você vê, a Cília está trazendo um ponto importante, que é a questão da lucidez e a questão da inteligência evolutiva, né? Uma pessoa que guarda a mágoa, ela está sendo inteligente evolutivamente, ou ela está adiando o bem-estar dela, pessoal para o futuro, né? Porque como a gente vai ter um bem-estar melhor, mais constante, né, o mais equilibrado, a gente vai manter o dia a dia um equilíbrio maior, mais saudável, holossomaticamente, ou seja, os veículos todos, né, físico, energético, emocional e mental, quando a gente está guardando mágoa, ou um ressentimento, ou uma raiva de quem quer que seja. A gente já se compromete. Então, inteligência evolutiva não há em quem está guardando uma mágoa, né? Eu queria voltar nessa história aí, nessa pergunta que você fez, né? Se a gente atrai ou não. E eu acho que uma coisa legal a gente pensar na nossa responsabilidade. Quando a gente pensa, se sou eu que atraio, eu tenho responsabilidade naquele processo. E eu acho que isso muda tudo de figura. Muda, a gente tem um olhar diferente, um paradigma para olhar até as ofensas que a gente recebe. É claro que, como eu tinha falado antes, as pessoas têm as suas imaturidades e às vezes elas ofendem, machucam os outros em razão das suas imaturidades. Não é porque elas até nem gostam da gente, porque também a gente leva isso muito dessa maneira. A mágoa, eu acho que tem muito a ver com isso também. Se a gente é ofendido, a gente acha que não é amado, que a pessoa não gosta, que ela nos odeia, enfim. E eu acho que não é bem assim, ou pelo menos não é sempre assim. Eu acho que às vezes a pessoa, ela ofende porque ela é imatura, então ela não é que ela não goste, só que dentro do processo de falar que a mágoa é uma decepção, a mágoa ele tem esse caráter de a pessoa estar decepcionada. Isso tem a ver com expectativas. Se a gente se decepciona é porque a gente tem expectativas. E eu acho que essa expectativa também é um processo de nossa responsabilidade, quando a gente acha que a pessoa, porque a gente gosta dela, porque eu acho que a mágoa maior é quando a gente realmente gosta da pessoa, né? Daí a gente fica... Aí dói mais, né? Porque se, enfim, a pessoa, a gente não tá muito aí, a ofensa passa batido. Mas eu acho que tem a ver com a expectativa que a gente coloca numa situação em relação às pessoas. A gente acha que elas têm que ser perfeitas, enfim, que elas não podem errar, que elas não têm maturidade, e a gente não se dá conta que às vezes aquele cenário todo foi criado para a gente poder se entender e se compreender. Então a gente está ali por nossa escolha também. Pode não ser lúcida, e eu acho que assim, ó, você falou, às vezes a gente não está lúcido, eu acho que às vezes, quase sempre, a gente não está lúcido, de a gente estar naquela situação porque é uma escolha que a gente fez através das nossas ações. Não foi uma escolha lúcida, eu quero isso, mas as nossas ações levaram aquilo. Então, eu acho que é uma escolha, sim, e eu acho que é legal a gente pensar nisso. Sim. Acho que abre um outro leque aí. Eu também penso que é uma escolha a gente se magoar com os cenários, e quando a gente se coloca como responsável daquele cenário, a gente tem a chance de resolver o cenário. Se eu sou uma vítima do cenário, e guardar mágoa é ser vítima, é escolher estar na pele da vitimização, vamos dizer assim, né, do vitimizado, que não tem como resolver o cenário a princípio. Sim. Então, se eu trago a responsabilidade para mim de ter atraído aquilo, mesmo que eu não entenda os detalhes ou os meandros, né, os caminhos que me levaram a atrair aquilo, eu já tenho chance de começar a resolver. Então, mesmo a gente está falando aqui... Mesmo que eu não tenha tido lucidez de como cheguei ali, perfeito, eu posso adquirir lucidez de como sair dessa situação. Exatamente. Aumentar mais ainda, né, todo o processo, e aí depois não dizer que não foi avisado, pô, mas né, ele mesmo organizou, fez tudo. A gente já está levantando aqui as questões das várias vidas, né? Às vezes a gente errou no passado com algumas pessoas, a gente vem nessa vida, as pessoas ainda não digeriram, às vezes a gente também não entendeu muito o cenário, a gente sofre as consequências do nosso passadão. Então, a nossa responsabilidade está aí também. E a gente vai falar no próximo bloco das dimensões. Será que a influência das dimensões ou de consciências extrafísicas interferem e as consciências
roubam nossa energia quando a gente guarda mágoa? E quais as consequências ou as repercussões de guardar mágoa na saúde nossa? A gente volta daqui a pouco, após o intervalo, com as nossas respostas. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. 13h18. As hortas comunitárias do programa Cultivar Energia já ocupam 24 mil metros quadrados embaixo das linhas de transmissão da Copel. É parceria que gera saúde e renda para as famílias, além de cuidado com o meio ambiente. Essa corrente do bem foi adotada como projeto modelo pelo Pacto Global da ONU. Saiba mais sobre o Cultivar Energia e outras ações pelo desenvolvimento sustentável em copel.com. Copel, pura energia, Governo do Paraná. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá pessoal, você que acabou de entrar, nós estamos aqui no nosso Papo Evolutivo, todas as terças-feiras, das 13 às 14 horas. Hoje eu, Leonardo Rodrigues, a Cirlei, minha amiga Cirlei, e a minha amiga Cristina Elvang, estamos aqui debatendo sobre... Ainda bem que você disse mágoa. Amiga, senão eu ia ficar magoada, né? Você vê, a gente se magoou com poucas coisas, né? Então, nosso tema de hoje é: você ainda guarda a mágoa de alguém? Você ainda dá esse mole? Então, a gente está aqui para debater isso. Ó, várias pessoas entrando, a Mayla, Minari, a Melissa, nossa super fã aqui, dá um oi. E ela fala: excelente tema escolhido, mágoa só prejudica quem sente. A Yara também entrou, várias pessoas curtindo, o Hilarion, o Mauro, o Fernando, a Kátia Filippini, a Marise Barros, e outras pessoas também, né? Fernanda Long, a Doris Mar. Então, o pessoal está participando, compartilhe, vamos levar esse tema para mais gente acessar, porque é um tema importante para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. E aí eu já trago uma pergunta relacionada exatamente à saúde, que a gente falou no bloco anterior. Quais as consequências ou as repercussões de guardar mágoa para a nossa saúde? Existe? Quais são? A Melissa até comentou ali, né? A mágoa só prejudica a gente, quem sente, mas assim, prejudica quem a gente também guarda aquela mágoa. É energia, né? Energia, então prejudica de forma de intoxicação. Então pode vir aí com alguns desconfortos, aquilo que a gente fica mentalizando, né? E cria algo que não sai da nossa cabeça, que a gente fala que é uma cunha, né? Faz com que realmente a gente gaste energia desnecessariamente. Sim. E tem pessoas que passam dia e noite remoendo aquilo, né? Sem saber como lidar, se tivesse um botão para apertar, né? E aí tem um processo da memória, porque quanto mais a gente pensa, mais a gente está lembrando, mais vai fixando na nossa memória também. Por isso que pode passar o tempo que passar, às vezes até as vidas que passarem, ainda está lá aquele processo guardado na nossa memória, na nossa holomemória. Então tem esse efeito que pode ser transformado em saúde, coisas mais sérias mesmo, né? Como saúde, doenças sérias. E também vai prejudicando o nosso jeito de se manifestar energeticamente, de se relacionar com as pessoas, não é? E daqui a pouco a gente vai abordar de que forma a gente pode também reorganizar tudo isso dentro da nossa memória, da nossa capacidade aí de se manifestar. Eu estava lembrando que eu li esses dias sobre uma situação, até nem vou trazer quem é, mas na internet, lendo sobre uma pessoa que falou que o irmão morreu de mágoa. E aí eu lembrando assim que as pessoas dizem isso mesmo, né? Às vezes aquela pessoa morreu de mágoa. Claro que não tem, né, a doença mágoa, assim, né? Mas tem algumas, quando chega a tal ponto essa tristeza, esse rancor, e eu acho que ela carrega uma mistura, né? Rancor, tristeza, decepção, mas eu acho que carrega muito nessa coisa da tristeza. A pessoa que tem uma mágoa, e quanto mais ela vai reforçando isso, essa energia, né, Cirlei, como você diz, vai lembrando, reforçando lá na memória, isso vai pesando e não tem
como, se o processo é energético, essa energia acaba chegando e atingindo, eu acho que num último estágio, ela chega no corpo físico. Então, quando chega no corpo físico, penso eu que essa mágoa ela é tão profunda, e às vezes até não tem a lucidez sobre o quanto isso está fazendo mal, que a pessoa acaba adoecendo órgãos, né? Se fala, eu não, vocês aí são mais da área da saúde, eu não sou, mas se fala até no o câncer, alguns cânceres, principalmente de pulmão, né? Que se fala. Então, nós somos um corpo energético, nós temos o nosso corpo energético, e desintoxicar dessas emoções é muito importante. Então, vamos aos principais locais, né, em que isso pode pegar. Principalmente aqui nessa parte do cardio, do coração. Então, às vezes as pessoas até sentem, nossa, que aperto no peito, o que é isso? É o nosso chakra principal que vitaliza todo o nosso corpo bloqueado, intoxicado. E assim vai com todos os outros chakras principais. Então, nós temos aqui o nosso coronochakra, o nosso laringochakra. Cada chakra desse é ligado a um órgão específico do nosso corpo físico. Intoxicando, bloqueando, isso vai doer, vai dar doenças. Com certeza. Então, vocês estão trazendo a importância disso. Todo o holossoma, ou seja, os veículos, né, o conjunto dos veículos, corpo físico, energético, emocional e mental, são afetados, são intoxicados. Então, se a gente falar na mágoa, né, emoções negativas, né, mágoa, o rancor, o ressentimento, a revolta, a raiva, que podem estar associadas à mágoa, como pode também estar o oposto, né, a tristeza, o desânimo, a depressão, tudo isso pode estar associado à mágoa. A raiz da depressão, a raiz de uma raiva, de uma revolta, pode estar associada à mágoa. E como assim ele falou, a gente tem um corpo energético e ele vai ser bloqueado. Se você está guardando mágoa de alguém e está com raiva, esse bloqueio às vezes pode ter no fígado, né, numa área do corpo que vai afetar N questões. O mais comum é, como assim ele falou, na parte afetiva, né? O cardio, o centro de energia relacionado ao coração, ele vai ser alterado no seu funcionamento energético. A pessoa pode desenvolver um problema no coração? Pode, tranquilamente. Vou dar um exemplo. Uma vez eu estava dando um curso e aí teve um exercício e uma pessoa, depois do exercício, falou assim, um exercício energético, né? A pessoa falou assim, poxa, eu não durmo há mais de 15 anos. Tem mais ou menos uns 15 anos. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Ela, de vez em quando, também tem um dor de cabeça que começou, tem uns 15 anos também. Eu falei, o que aconteceu mais ou menos nesse período? Aí a pessoa virou e falou assim, pensou e falou assim, eu terminei com meu marido, foi o término do relacionamento. Na verdade, ele terminou comigo. E aí eu perguntei como é que ela se sentia em relação àquele marido. E ela, na hora, ela travou ali, ficou visível que ela estava incomodada. E eu propus um exercício para ela, energético, né, uma técnica que a gente vai falar daqui a pouco, técnicas para você lidar com a mágoa. E eu pedi para ela trazer esse ex, né, na tela mental dela e desejar o melhor para ele. Exteriorizar as melhores energias, ver ele bem. E ela fez isso. No dia seguinte do curso, ela voltou e falou assim, nunca dormi tão bem, há 15 anos que eu não durmo tão bem. Mais ou menos assim que ela falou. Então, a importância da gente abrir mão, né? Se o outro não quer, terminou o relacionamento, é muito comum as pessoas ficarem com raiva porque terminou um relacionamento. Se a pessoa não quer estar com você, respeita o direito da pessoa não estar com você. E trabalhe sua mágoa que você sentiu naquele momento ali, mas sem descontar no outro até você ir digerindo. Vai procurar ajuda, né? Vai procurar uma terapia, vai procurar a consciencioterapia, que a terapia está associada ao processo da conscienciologia, né? Utilizando o paradigma consciencial. Então, isso tudo a gente precisa pensar. E também outra dica, Léo, vá procurar se pesquisar. Porque você pode ter tido assim, a melhor experiência energética, desbloqueado, organizado todo o teu, né, as tuas questões ali em relação àquela situação, mas vacinou, realmente resolveu, não vai cair novamente naquele mesmo processo. Então, a autopesquisa, ela traz isso, ela traz esse mapeamento para você se vacinar. Então, tem algo assim que eu uso bastante, tem alguma coisa mal parada? Traz a responsabilidade para você desassediar. E não você colocar mais álcool na fogueira, né, e ampliar tudo. Então, isso é uma técnica que eu uso, um detalhe, assim, do meu código pessoal, que não aumenta o assédio, desassedia o processo. Então, isso é bem, bem positivo. Eu acho que tem técnicas que a gente pode usar pontualmente, né, para a situação da mágoa, mas eu acho que essa questão da autopesquisa é coisa muito séria e é mais profundo, porque é a maneira como nós reagimos às coisas. O
aos estímulos que a gente recebe. Então, é um olhar, porque se a pessoa guarda mágoa de uma pessoa, provavelmente ela guarda de outras também, ou de outras situações. É a maneira como a pessoa reage aos estímulos que a gente está nessa vida exatamente para isso, receber estímulo e aprender a responder de uma maneira mais inteligente, mais pacífica, mais saudável, né? Enfim, isso é evolução. Então, a gente começar a olhar e ver, se eu tenho mágoa de alguém, eu tenho algumas técnicas para tratar isso pontualmente, mas vale a gente olhar e ver qual é o meu modus operandi, né? Quando alguém me ofende, enfim, alguma coisa acontece como eu não me esperava, se essa é a minha tendência de me magoar. E essa compreensão que a gente está falando aqui, espero que, não sei se o pessoal aí de casa, enfim, ou quem está nos assistindo, se concorda com a gente, se não concorda, manda dizer aí que tudo bem, se faz parte, a gente não vai ficar magoado, viu, Não, pessoal? aqui é pode ciência, dizer. A ciência é debate. Mande seu. E não sua tem opinião. mágoa, assim, a Boa gente ideia. também diminuir essa coisa do melindre, né? Tem consciências que elas têm como uma característica se melindrar, se magoar muito facilmente. E aí não importa muito o que o outro faça, é a consciência que se magoa. Por qualquer coisa, ela acha que isso é um ataque à sua integridade, enfim, a sua maneira de ser, um desamor. Então, eu acho que compreender isso, a maneira que você opera, como é que você funciona, vai te ajudar muito. E aí, pontualmente, eu acho que a gente pode trazer, não sei se tem tempo agora, antes do intervalo, algumas técnicas. Você trouxe Vamos deixar as técnicas para o último depois, bloco. a gente ó. pensa Último depois. bloco, você vai Vai ter ser as as técnicas para técnicas. se livrar da mágoa. Eu Você- tenho uma, E muito a gente boa. refletir bastante. Eu também tenho aqui. Eu tenho uma que eu aplico até num curso lá que eu acho muito legal e funcionou muito comigo. Mas vai ser só no último bloco, né? Vamos deixar para o último bloco. Vamos deixar para a pro gente último criar bloco, tá bastante bom? material para refletir e pensar nas Expectativas. técnicas. Mas eu acho que essa compreensão, sabe, Leonardo e Cilê, assim, que eu acho que a gente compreender como é que a gente funciona. Você falou uma palavra importante, que é compreensão. Imagina uma pessoa que compreende o outro, compreende as limitações do outro, compreende os cenários onde ela se colocou. Não tem como ela ficar magoada. Não tem, Ou ela não ficar tem. desanimada. Não tem lógica. Vamos falar em lógica, em ciência. Não tem Perfeito, lógica perfeito. evolutiva a gente ficar magoado. Primeiro, porque não resolve nada. Pelo contrário, você cria uma interprisão. Você perde a sua liberdade. Você vai para a área da autoescravidão, como você que escreveu aqui, né, Leonardo? Então, isso não tem ganho nenhum. Só perdas. Só perda. Então, você está escolhendo algo, enquanto você pode abrir mão de tudo isso, você abre mão da liberdade. Gente, mas a gente faz isso, não quero dizer, pessoal, é normal, a gente tem feito muito, é por isso que a gente está aqui hoje. A gente veio aqui evoluir. Então, se você sente mágoa, ok, faz parte, mas você não pode ficar, vamos dizer assim, na zona de conforto ou passivo em relação a essa mágoa. Como que a gente vai fazer para resolver isso? Posso dar uma experiência pessoal. Quando eu era adolescente, eu tinha mágoa do meu pai. Uma situação difícil, chegou um ponto que eu gostava de ler, eu queria saber como resolver aquilo, eu não sabia como, eu já não queria mais sentir aquilo, eu sentia, e eu ficava pensando, como é que eu vou resolver isso? E aos pouquinhos eu fui começando a compreender, a entender o cenário, a entender a minha responsabilidade de ter atraído meu pai para essa vida, o quanto que eu respeito ele, o quanto eu amo ele hoje, né? E digerindo esse processo, e o benefício que eu tive em digerir essa mágoa não teve preço para mim. Então é um desbloqueio emocional, é um desbloqueio energético, é um desbloqueio, assim, das energias da mente, né, cognitivas. Então, assim, acho que o ganho é investir em superar a mágoa. Isso que você falou, Léo, de guardar mágoa de pai, mãe, é o que mais acontece. É o que é mais comum, inclusive é reforçado por algumas linhas de terapia e tudo. A culpa é da mãe, a culpa é do pai, a culpa... E a pessoa cresce com aquilo, né? Então, e atribui aquela culpa realmente ao outro e à pessoa que te deu a vida. Imagina as escolhas da pessoa ao longo da vida dela, estão todas afetadas em cima de uma mágoa, de duas personalidades importantes, como eu falei anteriormente, né, o pai e a mãe. Então a pessoa vai fazer escolhas meio tortas, né? E às vezes essa mágoa vem de um engano ou de um auto-engano profundo. É verdade. Não, equívocos. Um equívoco, um engano, um olhar, você tem uma compreensão errada de alguma situação, não era nem aquilo. É verdade, é verdade. Pessoal, a gente vai dar um intervalo aqui e a gente volta daqui a pouquinho com mais perguntas, ou seja, é possível guardar mágoa pela eternidade? A gente pode nunca perdoar alguém? Vou guardar mágoa mesmo e não quero saber. É possível isso? Ou em algum momento a gente tem que resolver mais cedo ou mais tarde?
A gente volta com essa pergunta e com as comemorações do dia hoje. Que o dia o dia hoje é de quê? Né? Quase não sai. Vamos nós para o nosso intervalo e já voltamos. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Água a gente transforma em energia. Energia em benefícios. Com isso, a gente também se transforma. Fica mais ágil, transparente, eficiente. Uma nova Itaipu todos os dias, que gera o melhor para a sociedade, o melhor para o Brasil e o Paraguai, e o principal, o melhor para todos nós. Itaipu, novos tempos, muito mais energia. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá pessoal, bem-vindos, estamos de volta ao nosso programa Papo Evolutivo, todas as terças-feiras, das 13 às 14 horas, e você é muito bem-vindo a participar com as suas ideias, com as suas perguntas, porque é debatendo que a gente entende, é debatendo que a gente aumenta a nossa compreensão. E vamos agora para o significado do dia de hoje, as datas comemorativas, né? Dentre as diversas datas comemorativas, eu destaco 2, que é o Dia Nacional do Inventor, né, da criatividade. Então isso é bem legal, ter um dia, né, do inventor. Recentemente eu fui no museu do Leonardo da Vinci, que aparentemente ele é artista, pintor, mas os protótipos das invenções dele são muito interessantes, então é bem positivo aí o dia de hoje. E o Dia Nacional da Liberdade, a gente já abordou bastante aqui, né, que a mágoa traz a prisão, a escravidão, então vamos nos libertar. Viva o dia de hoje, Dia da Liberdade. Libertar da mágoa, que coisa boa. Ó, e muitas pessoas participando. A Melissa aqui colocou a verdade, Serle, bem lembrado, em relação à à resposta que você deu. A Yara Manfrim, a Mônica Nassif, o Guilherme, várias perguntas, a Alain Gurgel, a Keila Rodrigues. Então vamos lá, vamos aqui a umas perguntas. A Yara Manfrim, ela coloca da seguinte forma: o que fazer para ajudar alguém que sabemos que ainda guarda a mágoa de uma pessoa do intrafísico, ou seja, uma pessoa que está com o corpo físico ainda, né, viva, e uma pessoa que está no extrafísico, que está viva, mas já não tem o corpo físico, né? Como que a gente ajuda uma pessoa que guarda a mágoa? Eu até, então, vou fazer um pouco do spoiler na minha técnica, não é? Spoiler, mas depois eu explico melhor a técnica. Você ressignificar a situação. Então, o que eu dou a dica de você revisitar a situação, evocar a pessoa envolvida, e mesmo ela não estando no extrafísico, né, a gente entende que a vida continua, a consciência continua, de onde ela estiver, e se esse processo tiver ainda alguma coisa de ressonância, ela vai acessar, né, esse perdão. Então, a ressignificação é você observar o que aconteceu, analisar os fatos, analisar a maturidade mesmo das consciências das pessoas envolvidas naquele momento e verificar de que poderia ser de uma outra forma se fosse hoje. Mesmo assim, a coisa aconteceu, a energia está ali, mas o processo do perdão, de perdoar, nós podemos, né, doar, a gente pode promover isso, mesmo a pessoa não estando mais aí, né, para acontecer. Aí esse processo de reconciliação, de perdão, ele já vai acontecendo, né, de uma forma bem positiva. Eu não sei se eu entendi, eu acho que a Yara quer saber como ajudar a pessoa que está magoada. Isso. Como ajudar alguém que está magoado, que está com mágoa de alguém
que está no intrafísico e de uma ou duas pessoas no extrafísico. Eu acho que além de ajudar ela a compreender isso, né? Compreender que isso está fazendo mal para ela, talvez mostrando, olha, o que você está sentindo, né? O que você sente quando pensa nessa pessoa? Isso te faz bem, te faz mal? Quais são as repercussões até no corpo físico que você tem, nas suas energias, ou até nas emoções? Como é que você fica se sentindo quando pensa nessa pessoa? Para a pessoa entender que aquilo está fazendo mal, primeiramente, para ela. É claro que ela também deve fazer mal para outra pessoa, porque acho que você falou até, né, lá no primeiro bloco, né, Cirlei, tem essa questão também, se eu tenho mágoa de alguém, eu também fico jogando uma energia que não é legal para aquela pessoa. Então, a pessoa pode estar tendo as repercussões, claro que vai depender dela, né, então, principalmente se a pessoa também guarda a culpa por ter feito algo. Por exemplo, digamos que eu seja a pessoa magoada. Se a pessoa guarda a culpa por ter me magoado e eu me mantenho magoado, então essa soma dessas energias forma uma coisa bem grudenta, né? Bem patológica, mesmo, né? Água suja, porque fica eu sofrendo as consequências da minha mágoa e ainda alimentando lá a culpa do outro, né? Então, se a gente conseguir ajudar a pessoa a compreender o quanto isso está fazendo mal, principalmente para ela, o quanto ela pode ficar mais leve, eu acho que isso ajuda muito. A gente pode ajudar trabalhando energia, ajudando, né, essa pessoa, a gente jogando as melhores energias para ajudar ela a conseguir a limpar um pouco, né, a sua pensenidade, e conseguir se dar conta que isso está atrapalhando. Esse é o segundo passo dessa técnica. Primeiro você analisa a situação, ressignifica, né, dá novos significados para aquela situação. Tá, mas aí a pessoa que está magoada. Sim. Porque às vezes o que acontece? Pode ter a pessoa que magoou, pode estar no intrafísico, a pessoa que foi magoada pode estar no extrafísico, ou, né, se magoaram, né, e levar aquela rusga de alguma forma e tá alguma coisa mal parada e ainda prejudicando quem está no intrafísico, e isso realmente vai travando a vida. Então, você observar, analisar a situação e sim, trazer essa pessoa na memória, evocar, exteriorizar as melhores energias. Mas aí a pessoa tem que querer, Cirlei. O que eu acho que ela está perguntando... A pessoa não está lúcida para isso. Não, ela não está lúcida. Ela quer ajudar alguém que está magoado. Isso. Porque se eu tenho essa lucidez e vejo que eu estou magoada, eu pego essa técnica e utilizo. Mas se a pessoa não tem essa lucidez, como é que você faz para conseguir ajudar ela a entender que aquilo está fazendo mal para ela? Para ela... Esse é um ponto importante, é tentar esclarecer a pessoa, mostrar as perdas, os prejuízos, o quanto ela se intoxica, o quanto ela vai criando interprisão. Então, assim, é o que você falou antes, a pessoa está conectada à pessoa que ofendeu ela, a princípio, né? Ela está lá um link negativo, está trocando energia negativa. Existe esse link, a pessoa querendo ou não. Como que você vai desfazer isso? E pensar o seguinte, aquela pergunta que a gente estava fazendo anteriormente, é possível guardar a mágoa pela eternidade? Ou mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar resolver? A gente está num processo evolutivo. Para a gente ir passando de ano, em algum momento você vai ter que resolver aquela mágoa. Vai ser o gargalo da vez. Então... é importante que você resolva. Você pode adiar, você pode ir adiando. Quanto mais a gente adia, mais a gente se intoxica, mais problema a gente vai ter, físico, energético, emocional e mental. Às vezes a insônia, ou a dor de cabeça está associada a uma mágoa. Sabe o que eu estou lembrando? Agora lembrei. Falei com uma pessoa um tempo aí atrás, que ela me disse que tinha problema, era com o irmão até, assim, bem sério, não tem jeito, não tem, ela estava muito vitimizada, e estava nessa situação que ela não está nem aberta para ouvir alguma coisa. Você não vai conseguir trazer técnica nenhuma para ela, porque ela acha que a mágoa dela é justa. Sim. Sabe, isso que é mais sério. A pessoa acha que ela defende porque ela não quer abrir mão, porque ela se alimenta daquela energia ali. Embora esteja fazendo mal, ela não sabe, é um alimento que ela tem. A única coisa que eu consegui dizer para essa pessoa foi assim, bom, então, se vocês não resolverem, virão de novo na próxima vida. Talvez como irmã, mãe ou filha, não sei, de alguma maneira até desfazer. Ela diz, não, mas eu não quero. Eu digo, então resolva agora. É verdade. E mais não deu para fazer, pessoal, porque as pessoas também têm o seu... A defesa daquela mágoa, daquela situação, e tem isso. Às vezes tem um limite, realmente, do assistente, do assistido. Então, a gente tem que respeitar também. Perfeito. Eu acho que isso é o mais sério. Eu acho que se a pessoa não quer, a gente tem que respeitar. Não adianta ficar martelando na cabeça da pessoa, senão a gente passa a assediar a pessoa. Sim, isso é... Então, tem um limite, tentou tudo que podia, com o grau de lucidez que você tem para ajudar a pessoa no intrafísico, no extrafísico, ok, é o limite, não tem o que fazer, a gente vai respeitar. Vamos nós aqui a outras perguntas. A Mônica Nassif, ela pergunta o seguinte,
Qual é a repercussão para quem é ectoplasta, né? No caso aí de guardar mágoa, né? De manter uma mágoa de alguém. Eu posso falar a minha opinião. Ó, o ectoplasta, o que é ectoplasta? Vamos explicar para todo mundo aí o que é ectoplasta. Primeiro, todos nós somos ectoplastas em algum grau, tá certo? Só que tem pessoas que elas liberam um padrão de energia mais denso. E quanto mais denso, fica mais próximo do corpo físico. Então, a repercussão de um ectoplasta com mágoa, ele pode se intoxicar muito mais ostensivamente. Então, gerar uma doença é fácil e mais rápido para uma pessoa ectoplasta. E ela também, né, sentindo raiva de alguém que magoou ela, ou revolta, o que seja, ela joga essa energia contra a pessoa. Se a pessoa entender de energia, a pessoa vai limpar as energias, não vai dar em nada. Mas se a pessoa não entende, às vezes você está gerando um ônus para o outro, uma patologia para o outro, e está piorando a sua interperisão. Acho que isso tudo a gente tem que pensar. O ectoplasma, né? O ectoplasta, a pessoa que tem essa condição de ter uma maior quantidade, né, e densidade de ectoplasmia, essa energia mais densa, mais próxima, como o Leonardo explicou bem, eu acho que é importante a pessoa entender que tudo se potencializa. Então, a mágoa, essa energia vai se potencializar, então um mal que poderia causar para uma pessoa que não tem tanta ectoplasmia, para o ectoplasta, isso multiplica em N vezes. E agora, o problema não é a ectoplasmia, né, gente? O problema é a intencionalidade, a pensanidade está por trás. Porque se tudo potencializa a consciência que é ectoplasta, quando ela resolve utilizar isso para assistir também, sai da frente. A assistência é muito potencializada. Por isso a responsabilidade do ectoplasta Muito é grande, muito maior. muito maior. A responsabilidade é dele. Vamos aqui para mais uma pergunta. Opa, quase ia pulando aqui. O Guilherme Pio, nosso colega de Cascavel, ele pergunta o seguinte: uma mágoa de infância pode trazer problemas durante a vida? Como recompor? A gente falou bastante disso, né? Mas vamos responder aqui rapidamente para o nosso amigo. O que a gente pode dar de dica aqui? Uma mágoa de infância pode trazer problemas durante a vida? Olha, mais uma vez, Guilherme, traz para você essa mágoa, né? Observa você, principalmente, que estuda, é professor, essa responsabilidade de você conduzir esse processo. Então, é com alguém conhecido, ele ainda tem algo mal parado, chama para conversar, né? E eu acho que a gente precisa fazer esse movimento de limpeza das relações, limpeza do nosso ambiente, limpeza dos nossos pensamentos e organizar as nossas ações de uma forma assim, mais positiva, proativa, para resolver as situações. Então, na infância, o que a gente não tinha? Maturidade. Então, nós já somos adultos, já estudamos aí algo assim um pouquinho que melhora os ambientes, vamos colocar em prática isso, né? Então, guardar a mágoa é uma atitude infantil, ó, pula fora dessa que não vale a pena, reflete bastante, compreende o cenário e se liberta, né? Como a Cristina falou, se liberta dessa não deixa para outra vida para fazer essa libertação, gente. E hoje é o dia da liberdade. Aproveita hoje. Um bom dia para começar isso e resolver. Larga a mão disso tudo, gente, que não vale, não acrescenta nada, quer dizer, só acrescenta coisa ruim, né? Só atrapalha, atrasa, hein? É verdade. Vamos já mais uma pergunta aqui, ó. O Alain Gurgel, ele pergunta o seguinte: mágoas são expectativas não atendidas. Isto. Aprender a aceitação das outras consciências como para-direito inalienável de cada um por si já seria uma grande profilaxia das mágoas, não acham? Eu concordo. Eu acho que era isso. Eu estava tentando trazer exatamente isso. Ele colocou de uma maneira mais... Ficou mais bonito aí, ficou mais bem colocado. Mas exatamente isso. Eu acho que a gente tem que compreender o momento evolutivo do outro e entender que cada um tem o seu direito de ser o que é. E se isso me magoa, bom, o problema é meu, a pessoa só está sendo ela. E realmente eu acho que a gente coloca muita expectativa. E a expectativa que atrapalha até o outro, né? Porque a gente, principalmente você estava falando, né, caso de casais e dentro da família, aquela coisa da pessoa que você não conhece muito bem, você nem espera muito, então tá tudo certo, por isso que a gente não se magoa muito. Mas aqueles que estão muito perto da gente fica esperando muito, a expectativa é muito grande, e aí a gente se magoa quando não acontece. As pessoas são oportunidades, exatamente, né, de fazer de ser esse laboratório, de não... o dia a dia vai gerando pequenas coisas, então, mas a questão toda é a gente não aumentar isso e se resolver.
É o que você falou, é um laboratório e a gente tem a oportunidade, tem um desafio saudável de superar a gente mesmo, compreendendo a dificuldade nossa, da mágoa, ou a dificuldade do outro, quando ele gerou um ônus para a gente, né? Então, isso tudo a gente tem que começar a pensar, né? Então, olha só, a gente vai dar o nosso último intervalo, no próximo bloco a gente volta com mais técnicas evolutivas para você se livrar dessa mágoa, né? A gente já falou de algumas, e até o próximo bloco. Voltamos já. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantia, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá pessoal, estamos de volta ao nosso Papo Evolutivo para o nosso último bloco. Lembrando que toda terça-feira, das 13 às 14 horas, você é nosso convidado para debater sempre um tema para nosso processo evolutivo, né? Conversando, a gente se entende, a gente melhora a nossa lucidez, nossa compreensão e a gente evita de ficar dando mole e errando coisas que a gente pode ser profilático e evitar, né? O ônus de ter que limpar os nossos erros. A gente volta aqui, a gente vai falar das técnicas, mas eu ainda tenho mais uma pergunta aqui. Entrou a Keila Rodrigues aqui, ela coloca aqui a verdade sobre alguns assuntos que a gente está falando aqui. Obrigado, Keila, pela participação, pela colaboração. A Dionísia, de Paris, também entrou. E a Lídia Pelim, ela faz uma colocação aqui, uma pergunta. Oi, boa tarde. A mágoa da infância pode se transformar em traumas? Como fazer para se libertar de um trauma? Abraços. Abraço para você também, Lídia. E aí, pessoal? E aí eu vou trazer a técnica, então, já que a gente está no último bloco, de oferecer perdão, técnica do perdão. Então, você pode trazer para você 3 formas de perdoar. Primeiro, oferecer o perdão a você mesma. Então, para algo que você vai se intoxicando, vai pensando em relação a você mesma, entende? Então, observa os momentos, as ideias que você teve, que de alguma forma trouxe esse nível de intoxicação para você mesma. Então, você pode associar essa técnica com a técnica das 5 horas consecutivas ou simplesmente se isolar para refletir sobre. Então, você vai trabalhar as energias, vai se organizar nas suas energias, né? E oferecer esse perdão a você mesma. Da mesma forma, perdão ao outro, por algo que você fez, que você viu que magoou. Então, da mesma forma, trabalha as energias, né, e oferece esse perdão, exteriorizando as melhores energias ao outro. E também oferecer um perdão a outra pessoa que, de alguma forma, né, te deixou triste, magoou. Então, da mesma forma. Então, você vai evocar essas 3 formas, mas do mesmo jeito aí, pode verificar qual foi a situação desse trauma, entende? E trabalhar também, tanto para recompor essa energia, como também a energia do outro que promoveu esse trauma. Então, pode ser aí. O que é importante nos traumas? Pensar sobre, falar sobre. Por isso, às vezes, não só uma técnica dessas pode ajudar, mas também profissionais especialistas aí, como a gente já falou também da consciencioterapia. Empurrar para debaixo do tapete, aquele trauma, esconder ele, não resolve, porque em algum momento vai piorar. Vai alimentar o trauma, ele vai aumentar e vai doer mais ali na frente. Como você está falando, botar embaixo do tapete e a coisa não desapareceu. Desapareceu, tá guardada lá. Ela tá ali, né? Tá ali, uma hora aquela poeira vai sair, porque uma hora você vai ter que mexer no tapete. Mais cedo ou mais tarde.
Posso dar minha técnica Por agora, favor, então? por Deixa eu dar favor. uma técnica aqui. Uma técnica que eu usei, pessoal, e até um curso que eu dou aí de aprofundamento parapsíquico, eu aplico, porque as pessoas gostam também, me ajudou muito. É uma técnica de a gente lembrar, claro, trabalha energia, enfim, e a gente vai trazendo na nossa mente, na nossa lembrança, pessoas que a gente, primeiramente, né, que tem dificuldade, porque são as mais difíceis, lógico, né, de a gente fazer as coisas, que tem alguma dificuldade, e aí buscar um momento em que aquela consciência foi muito legal com a gente. Foi bacana, ela apresentou o melhor dela, então ao invés de, não fica pensando no que ela já te fez, essa técnica que eu usei é diferente, você busca momentos daquela consciência em que ela foi o melhor dela mesma, e que isso te impactou. E aí, às vezes as pessoas dizem, mas tá difícil, não consigo achar o momento, e daí aí vale o esforço da consciência. Todas as pessoas têm os seus momentos melhores e momentos piores, todos, nós e todas as pessoas. Então, é o esforço de a gente buscar um momento que essa consciência foi o melhor dela mesma. E fixar essa imagem, jogar muita energia nessa imagem de quando ela foi o melhor. E aí vem uma parte da técnica que eu acho que é muito interessante, e a gente, de uma maneira muito lúcida, consciente, aproveitando que está fazendo a técnica, né, abrir mão de qualquer aspecto, qualquer pensamento que venha, qualquer lembrança que desqualifique aquela consciência. Fixa no que ela tem de melhor. E escolhe, de maneira lúcida, guardar isso na holomemória, né, essa memória que a gente tem de todas as vidas. Sim. O que eu penso nisso? Que a gente vai ficando mais leve. Comigo aconteceu isso, quando eu vi, parecia que estava levitando, porque eu fui tirando peso, né? E daqui a pouco começou a aparecer imagens de pessoas que eu nem sabia que tinha alguma coisa para trabalhar, né? Achava que estava tudo bem. Mas fui reforçando esse vínculo pelo positivo, para que a gente, quando se encontrasse, isso aconteceu, se encontrasse com a pessoa, a energia que viesse seria esta do melhor que a gente pensa sobre a pessoa. Isso para valer para as próximas vidas, sabe? Eu pensei em muitas vidas. Então, daqui a 2, 3 vidas, eu encontrar a consciência, eu posso não ter lembrança de nada. Mas a energia que vai vir vai ser essa de que quando ela foi melhor. E aí, o que vai acontecer? É uma técnica, vamos ver, né? Eu espero que isso aconteça. O que vai acontecer é que eu vou olhar para aquela consciência e vou dizer, nossa, que pessoa bacana, nem sei porquê, já gostei dela. Sabe aquela simpatia imediata? Já resolveu, já tá limpo, né? Então, essa é a ideia, porque que bom se a gente, todas as pessoas que a gente olhasse, a gente tivesse isso, olha, nem sei, mas gostei dela. Isso é muito bom. Gratuitamente. Ó, eu tenho algumas técnicas aqui que eu listei. Tem uma parecida que é exatamente a gente pegar, principalmente para pai e mãe, mas para qualquer pessoa, lista os aportes que você recebeu daquela pessoa. Porque às vezes você vai perceber que recebeu tanta coisa e a pessoa errou lá numa situação. Sim. Então, você só está considerando o que a pessoa errou e a quantidade de acertos que a pessoa teve, que na maioria das vezes foi muito maior. Imagina o investimento de um pai, de uma mãe, de um cuidador, para você nascer, para você chegar aqui, todos os cuidados da infância que teve, até você estar aqui hoje. Essa pessoa merece o nosso respeito e nossa gratidão. Né? Aí você escolhe guardar o momento Só que ela pisou na... Perfeito. Como é que é? O pé na jaca, né? Ela botou o pé na jaca. A gente não... Vamos guardar outro momento. E uma reflexão, quem não errou? Será que a gente não precisa também que alguém perdoe a gente de um erro? Sim. Do mesmo jeito que a gente errou, por que a gente não pode dar o perdão, e a gente deseja o perdão de alguém, por que a gente não pode dar o nosso perdão para uma pessoa? Então, isso tudo a gente tem que pensar. Outra coisa, se coloque como um amparador das pessoas, ou seja, a pessoa que vai ajudar aquela pessoa evolutivamente. Então, você está com uma dificuldade com alguém, poxa, se coloque como um amparador extrafísico até se for necessário. Daí você olha aquela pessoa, ixi, essa pessoa errou aqui, como é que eu vou fazer para ajudar ela? Então, já trabalhe intrafisicamente com esse olhar. Toda pessoa que chegou perto de você, tente ser amparador, amparadora da pessoa, porque isso vai ajudar você a ter ideias, como a Celia falou, olhar com novos olhos, né, novos olhares para aquele cenário, para aquela situação. Uma outra coisa, levanta hipóteses. Será que aquele erro que você recebeu, que você sofreu, né, aquele trauma, aquela ofensa que você considera, será que você fez isso em outra vida? Será que você prejudicou e errou com pessoas naquele mesma condição, numa vida passada? Então, a gente tem que pensar nisso. Outra técnica,
Lista as perdas pessoais em todos os veículos, físico, energético, emocional e mental. Faz assim, ó, pelo menos uns 40 para cada veículo, 40 perdas para cada um. E a gente vai ver quanta perda tem. E isso vai deixar a gente meio chocado, porque é muita perda em cima de uma situação que às vezes é séria, é drástica, mas que a gente precisa resolver. E outra coisa, nada acontece por acaso, como a gente falou antes, é nossa responsabilidade em atrair aquele cenário, né? E a técnica da tela mental, como a Cília também já falou, traz a pessoa na tela mental, começa a limpar isso logo, vai avaliando, autopesquisa, pede ajuda, é outra técnica, não está dando conta, pede ajuda, vai procurar profissionais também para trabalhar esse cenário. Deixa eu reforçar só um momento. O comportamento humano, ele é muito permeado, é mais de ter realmente essa defesa ou a briga, né? E eu lembrei agora da técnica do perdão antecipado, que eu vejo que é um pouquinho do que a Cristina trouxe na técnica dela, mas a gente criar sinapses para isso mesmo, fazer o perdão antecipado. Como é que é isso? Como é que na prática é isso? Porque a gente está muito assim, ou na defesa ou naquilo que já fez e agora tem que limpar. Não, né? E exatamente para a gente não cair mais nos mesmos mata-burros, como é que é isso? Técnica do perdão antecipado. Já perdoa antes. Sabe o que eu queria reforçar? Porque tu estava falando aí, Leonardo, a questão do cenário, né, que a gente atrai. Até fez pergunta antes e agora trouxe de novo. Eu acho que a gente olhar esse cenário como uma oportunidade que às vezes nesta vida pode ser única de a gente resolver. E aí a gente fica magoadinho. Quer dizer, às vezes teve tanto um trabalho tão grande de uma rede, até de amparadores, para que aquele cenário acontecesse, você até sofresse essa decepção, faz parte, e é um momento de você conseguir entender tudo aquilo, mudar a maneira de pensar, né, resolver todo o processo, refazer, recompor, pacificar os processos, e aí você escolhe, apesar de todo esse processo, aí você escolhe ficar magoado. Se você coloca fora toda uma oportunidade, eu acho que isso é muito sério, sabe? Quantas oportunidades será que a gente coloca fora quando a gente fica magoado? A gente diz, magoei. E às vezes o trauma, a situação é séria e exige da gente, mas só imagina o resultado ali na frente de você ter resolvido aquilo 100%, o prazer, o bem-estar, a autoconfiança em você, o quanto você vai se sentir bem com você. Eu acho que tudo isso precisa ser considerado. A leveza e quanto isso vai dar liberdade para as próximas ações. Que tipo de cenário eu vou atrair a partir do momento que eu começo a resolver e reciclar tudo isso? E uma dica, ó, se você não está conseguindo, você tem a mágoa lá, você quer se livrar dela e não está conseguindo, ó, pare de ficar ruminando e ficar pensando nisso o tempo inteiro, porque você está se assediando. Pare e escolha amadurecer. Então, lista o que você quer para a sua vida, para você superar, para você conseguir algo para você de superação, suas metas, e corra atrás disso. Metas que vão ajudar você a melhorar sua cognição, sua compreensão, que naturalmente, aos poucos, vai ajudar você a se entender. O que é que eu estou falando em outras palavras? Vai ajudar as pessoas, vai fazer interassistência também, que você vai entrar em contato com tanta gente, com tanto fator complicador, tanta dificuldade, que às vezes você vai ver que a sua dificuldade não é tão grande assim. Se não der ainda não tiver condições de assistir aquela pessoa que te magoou, assista a outras, não é isso? Vamos lá, não dá ainda para assistir aquela, tá difícil, mas vamos assistir outras que a gente vai limpando, assim. Acho que é uma boa. Ó, a Naemi aqui manda muito obrigado, a Adélia também, muito assistencial, obrigado a todo mundo que participou, um grande abraço a todos. A gente está chegando aqui ao final do nosso Papo Evolutivo, e lembrando que no dia 19, nosso próximo Papo Evolutivo, o tema é intoxicações energéticas nas redes sociais. Então, um tema excelente, em cima do lance aí, da nossa realidade hoje, né? Quem nunca não, hein? É verdade. E a gente vai ter no Centro Educacional Foz do Iguaçu uma palestra no dia 14, daqui a 2 dias, né? Quinta-feira, às 19h30. É uma palestra gratuita. E o tema é interações energéticas com pessoas e ambientes. E eu vou ter o prazer de estar ministrando essa palestra. E você é muito bem-vindo lá ao IPC, aqui em Foz do Iguaçu, na rua Rui Barbosa, 820, na Sobreloja. Lembrando também que aqui em Foz do Iguaçu tem o Energolab Positivo, ou Energolab+, que é um laboratório de técnicas energéticas positivas, todas as sextas, às 19h30. E você que não é de Foz do Iguaçu, entre no site ipc.org e veja a sua cidade, onde tem as palestras gratuitas, onde tem os laboratórios de energia positiva, que também são gratuitos, e N cursos para que você evolua mais rápido.
Um grande abraço para vocês. Algumas considerações finais bem rápidas. Grande abraço e, assim, perdoa a todos pelos próximos 100 anos, tá bom? Um abraço, pessoal. Vou deixar só um abração, gente. A gente tem que deixar de ser mais tranquilo, relevar. Vamos levar a vida mais leve, muito melhor. É verdade. Um grande abraço para vocês e até a próxima terça. Você ouviu na RCI Iguaçu, programa Papo Evolutivo.